Olá, gente, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? Mais um dia de live, mais um dia de oração, de busca pela presença. Estamos juntos aqui nesse propósito, amém, meus irmãos? Deixa eu pegar um suporte aqui. Ai, meu Deus, como é que vocês estão? Como é que está o dia de vocês? Como foi esse 11º dia de oração, de busca pela presença de Deus? Quinta-feira nós tivemos aquela live maravilhosa com a pastora Jaciane, não é? Nos colocando no nosso devido lugar, como devemos nos comportar no lugar secreto, na nossa vida espiritual, devocional, particular com o Senhor. E ontem foi algo assim extraordinário que aconteceu nessa live. Eu penso que se nós tivéssemos, ontem foram 58 minutos e 38 segundos, nós já teríamos ali no máximo 1 minuto e meio, e ontem foi extraordinário o que o Senhor fez, e o que o Senhor realizou foi poderosíssimo, poderosíssimo. Passando aqui para só relembrar algumas coisas para vocês. Hoje é o 11º dia, a metade do nosso propósito, né? Já passamos a metade do nosso propósito. Relembrá-los que o nosso propósito é de 21 dias ininterruptamente de orações, mas é lógico que tem algumas pessoas que junto com a oração estão fazendo jejum. Isso quer dizer que haverá uma aceleração de Deus, eu tenho plena certeza disso em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Teremos algumas pessoas conosco ainda. Eu estou procurando fechar com a pastora Nadege para estar conosco, a esposa do pastor Júlio César. Também com o missionário Jorginho também para estar conosco, com o apóstolo Edilson para retornar. E com alguns homens e mulheres de Deus ainda nesse período para ver se encaixa certo as suas agendas para estarem conosco nessa nossa live de oração de 21 dias, todos os dias às 22 horas da noite, né? A primeira coisa que eu quero é lembrar vocês. A segunda coisa é que nós precisamos ter um tempo de qualidade na presença de Deus, né? Que comece pela minha vida, pela sua vida. Você ter um tempo, um horário que você vai tirar para estar na presença. Você vai pegar uma agenda para você começar a fazer as suas anotações e lembrá-los que você anotou 3 sonhos que você anotou, para que tenha uma plena vontade de Deus na realização desses 3 sonhos que você anotou nesse papel, os nomes das pessoas que você deseja que sejam salvas. Irmãos, isso tudo está valendo. Nós estamos em oração. Mas eu quero dar algumas dicas a vocês. Eu estou vivendo esses dias Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. E tem alguns livros que eu já li, recentemente, inclusive, estou tendo a necessidade de, mais uma vez, relê-los, não é? Eu acho que eu falei certo, relê-los. E tem um livro aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que vai ativar muito o falar em línguas, a linguagem sobrenatural de oração, do pastor Luciano Subirá. Esse livro trouxe muito entendimento, muita revelação para a minha vida, de repente para algumas pessoas que tenham dúvidas sobre o falar em outras línguas. Nós tivemos um seminário aqui na igreja com o pastor Fernandes, meu Deus, Carlos Fernandes, lá dos Estados Unidos. Ele mora em Nova York, esteve pregando aqui na nossa igreja, e ele falou sobre as chaves do reino, e uma das chaves, o falar em línguas. Olha aí, a linguagem sobrenatural de oração. Vou voltar a reler, né? Voltar a ler esse livro. Um outro livro também do Luciano Subirá, muito bom, esse livro, Até que Nada Mais Importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Também do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Vou reler mais uma vez esse livro, indicando para vocês. Esse eu terminei na semana passada, do Bill Johnson, A Presença, Desvendando Questões Celestiais. Esse livro me abençoou muito, e muita revelação de Deus nesse livro. Foi um dos livros que eu usei
para fazer a série de mensagens sobre a importância da presença de Deus, tá? Um outro livro que eu tenho dois livros que me ajudaram muito. Um é Uma Igreja com Propósito, que está lá em cima no quarto, e eu já estou com ele para reler de novo. Sempre estou pegando ele, agora vou pegar para reler. E o segundo livro é esse aqui, Segredos do Lugar Secreto. Chaves para reacender seu desejo de buscar a Deus. Eu indico para toda pessoa, inclusive, para quem não sabe, eu vendo livros e bíblias, então eu também vendo esse livro. E não estou passando aqui porque eu vendo, não, é porque realmente foi um dos livros que mais me marcaram e mais me abençoaram, o livro do Bob Sorge, Segredos do Lugar Secreto. Eu estou relendo ele e já estou no capítulo de número 8. Aqui na igreja nós temos um desafio, todo dia nós lemos 3 capítulos da Bíblia, todo dia. Já acabamos de ler 3 capítulos da Bíblia e eu estou lendo 3 capítulos de livros, cada capítulo é um livro, todo dia também, tá? Então esse eu indico para todas as pessoas, Segredos do Lugar Secreto, junto com esse livraço que eu quero mostrar para vocês, Mergulhados na Presença, uma experiência de 21 dias para mudar a sua vida. Esse livro, junto com os Segredos do Lugar Secreto, irmãos, é uma vacina contra todo tipo de desânimo, depressão, tudo aquilo que está atrapalhando a sua mente e o seu espírito ter uma vida em Deus poderosa. Vocês estão lendo esse livro, eu terminei de ler há poucos instantes, o 11º dia. Achei muito interessante, mas muito interessante, a história de George Miller. É um dos autores que eu admiro, porque eu também tenho um livro de carteirinha quando estou meio desanimado, que é o livro Heróis da Fé. Heróis da Fé me dá um ânimo quando eu leio ele. E hoje falou sobre George Miller. Que homem admirável, viu? Homem admirável. E o outro livro que eu estou lendo recentemente, estou lendo todo dia, esse livro eu estou no capítulo de número 11, 12, capítulo 12, é esse livro. Experimente o impossível. Forma simples de liberar o poder do céu na terra. Do Bill Johnson, Experimente o Impossível. E eu estou com 3 livros sobre oração, do Dutch Cheers, nem sei se pronuncia bem assim, mas esses livros têm muito abençoado a minha vida, Na live de hoje, eu quero falar algo sobre você, para você, aqui Deus tem falado muito ao meu coração hoje, e eu quero ministrar isso sobre sua vida. Eu tenho certeza absoluta de que aquilo que Deus colocou na minha boca para falar para você hoje é algo que você precisa ouvir. Tenho certeza absoluta disso. E eu espero que você ouça, que você guarde e que você pratique. Porque o que eu vou falar hoje, a coisa mais difícil é você praticar. Mas não é impossível, uma vez que Deus te dará toda a força, todo o respaldo para você vencer essa dificuldade que porventura você tenha. Então, o texto que eu vou usar é Gênesis, capítulo 45, versículos 1 e 2. Gênesis, capítulo 45, versículos 1 e 2. Hoje vai ser uma live muito breve, como costumeiramente fazemos. Quando nós temos convidados, aí a live ela demora um pouco. Mas hoje é bem breve. Peço que você continue aí, fica firme, porque eu tenho certeza que você precisa ouvir o meu testemunho. Eu tenho um testemunho para contar hoje. E como é bom ouvir testemunhos. O meu testemunho é muito impactante na área que eu vou tratar hoje. E mesmo sendo pastor, vocês viram que o pastor Júlio César falou de mim ontem, que o apóstolo Edilson já falou, e tantos homens de Deus nessa cidade e na Bahia têm falado a meu respeito. Mesmo sendo escritor, eu tenho 3 livros escritos, eu tenho muitos vídeos aí na internet, que já passaram de 30 mil visualizações, e mesmo sendo uma igreja que Deus tem me abençoado muito aqui em Vitória da Conquista, a igreja está crescendo, Deus tem muito nos abençoado. Hoje eu sou vice-presidente da Ordem de Pastores de Vitória da Conquista, sou um dos coordenadores da Casa de Oração. Deus tem me dado essa relevância e essa honra. Mas apesar de tudo isso, eu tinha uma dificuldade na minha vida. E eu preciso testemunhar isso para você, porque eu acredito tanto nisso,
que eu sei que Deus, pelo Espírito Santo, quer tratar isso na sua vida também. Tenho certeza absoluta nisso. E por isso que eu quero testemunhar para você. Gênesis capítulo 45, eu estou com a Bíblia aqui. Versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Versículo 3. Disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Até aqui. Vocês devem conhecer bem a história de José. Que história interessante, que momento interessante. Para mim, estou falando por mim, é um dos personagens bíblicos que, quando eu leio, principalmente essa passagem, Gênesis 45, é uma passagem que eu choro muito, não é? Eu me vejo nessa cena, me vejo nesse ambiente. E José teve todos os motivos para ser a pessoa mais triste da Bíblia, a com mais complexo de inferioridade, autocomiseração. Era alguém que era para estar absolutamente ofendido por tudo que ele passou. Porque se coloque no lugar de José. Eu sei o final, você também sabe. Mas ele não está sabendo como será o seu final. As coisas estão acontecendo e quanto mais ele é fiel, mais a coisa piora para ele. Irmãos, eu posso garantir que eu já estudei a história de José várias vezes. Fiz 7 anos de teologia, estudei filosofia, vários livros. E você não encontra uma falha de moralidade na vida de José como você encontra em tantos outros homens tão relevantes e personagens tão notáveis na Bíblia. Mas você não encontra uma falha de caráter, de moralidade em José. E esse homem, quanto mais ele era fiel, a coisa piorava para ele. Parece que o mundo inteiro, o inferno, estava contra ele e que os céus não estavam fazendo nada a seu respeito. Preste atenção um pouquinho no que eu estou te liberando para eu contar meu testemunho. Você não vê uma revelação de Deus a José. Irmão, José, ele cai na casa de Potifar, é acusado de um suposto abuso sexual da esposa de Potifar. Depois ele cai na masmorra e se permite ser usado por Deus para revelar sonhos. E depois o copeiro diz que a lembrá-lo não se lembra dele. Antes disso, é vendido pelos próprios irmãos. E Salmo capítulo 105 diz que ele chega no Egito como um objeto descartável, uma mercadoria no meio da praça de uma feira, com grilhões nos braços, nos pés, como se fosse um bandido, alguém muito perigoso. Mas Deus não se revela para ele em nenhum momento. Não aparece um anjo, não tem uma revelação de Deus. Ele não tem uma visão, ele não tem um sonho durante o período. Ele tem sonhos no momento que ele começa a vida, lá anteriormente. Mas em todo o processo você não vê sonhos, não vê revelações. E interessante que quem deveria cuidar dele foi que os lançou ali. Os seus irmãos. O seu pai, imagina que ele está morto. Ele está no pior lugar do mundo. Ele está na masmorra do maior império do mundo antigo, o Egito. Em um lugar mofado, sem luz, sem calor, acabado, destruído, sem perspectiva de mudança. Aí eu olho para a vida de José. Era para ter todas as ofensas do mundo. Todas as ofensas. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Eu vou lhe perguntar algo. Imagine que Deus levante José, ofendido, amargurado, magoado, sem ter liberado perdão aos seus irmãos, e levanta-o como governador no Egito, se tornando, abaixo de Faraó, o maior homem das nações. E eu pergunto para você, quando
ele tivesse a oportunidade de ver os seus irmãos pessoalmente, com toda a autoridade e poder que tem nas suas mãos, uma vez ofendido e magoado, o que ele faria com os irmãos? Ele mataria. É isso mesmo. Ele mataria os seus irmãos. E se José mata os irmãos, ele mataria os 11 principais cabeças que dariam início à consolidação da nação de Israel. Entre eles, Judá. E eu sei que Deus é soberano, poderoso, por favor me entendam. Mas se ele mata Judá, como é que Jesus viria? Como é que o rei Davi viria? Como é que toda a genealogia de reis de Israel iria ouvir? Veja que uma pessoa ofendida, ela estraga a vida de pessoas, estraga a sua vida também. Ela deixa que a vingança tome conta do seu ser. Ela se torna uma pessoa inescrupulosa, se torna alguém que não mede as consequências, trazendo prejuízos em todos os sentidos para ela e para as pessoas que a norteiam. Mas José estava sarado. E por que José estava sarado, pastor? Porque no capítulo 45, em 3 versículos, o versículo 5, o versículo 7 e o versículo 8, José diz assim: não vos entristeçais, nem vos hesiteis, porque foi Deus que me enviou para cá. No versículo 7, pelo que Deus me enviou adiante de vós. No versículo 8, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. José entendeu que tudo o que aconteceu na vida dele foi permissão de Deus. Há uma frase do filósofo chamado Sartre, que diz o seguinte: eu não sou responsável com aquilo que fizeram de mim, mas eu sou responsável com o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Talvez você está aí, numa situação difícil na vida, emocionalmente quebrado, espiritualmente desanimado, sentimentalmente na lona, olhando para todos os lados, não vendo nenhum tipo de esperança. Sua vida está uma miséria, uma dificuldade, depressivo, fracassado. E talvez você fale: não, eu estou aqui por causa da minha mãe, que não cuidou de mim. Ou talvez aquele patrão que no momento bom que eu estava na empresa me mandou embora. Ou daquela professora que lançou a palavra de maldição e me chamou de burro ou de burra. Eu talvez estou aqui porque eu não tive ninguém para poder me ajudar. Mas eu repito, você talvez seja fruto de coisas que pessoas fizeram para vocês e foram coisas ruins. Mas não se permita que aquilo que fizeram contigo seja a verdade na sua vida, porque não é verdade. Quando José olhou para os seus irmãos, ele chorou. Irmãos, presta atenção. Ele chorou. Que o seu choro, versículo 2, foi ouvido na casa de Faraó. E da casa de Faraó eram cerca de 50 metros de distância. 50 metros de distância. Ele não estava chorando, ele estava urrando, ele estava rasgando o coração. Ele estava jogando toda a mágoa para fora. Olha, toda a ferida, ele estava vomitando. Porque perdoar também dói. Perdoar também machuca. Mas é necessário essa cirurgia. É necessário vomitar. Já percebeu que quando você está doente, que comeu uma coisa que não caiu bem, você tem que vomitar? O próprio corpo aciona esse dispositivo para você vomitar, porque isso está lhe fazendo mal. E José então olhou para os irmãos e disse: mas apesar de tudo isso, foi permissão de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu disse que a live de hoje não seria fácil, e eu lhe garanto, não é fácil, mas é necessário liberar o perdão. Porque uma pessoa ofendida, ela vai continuar ofendendo a outras pessoas.
E eu quero falar de algo sobre o perdão, que eu tive que passar por isso. Eu quero falar sobre um assunto muito delicado, mas que, como eu repeti no início desse vídeo, dessa live, é o que muitas pessoas estão enfrentando. Eu vou falar agora, e eu tenho certeza que muitos dos 80 que estão assistindo agora já tenham passado por isso. Irmãos, eu olho hoje para vários pastores. Olha, eu vou citar o nome dos pastores porque eu os ouvi falar. Alguns eu ouvi pessoalmente, outros virtualmente. Mas eu ouvi, por exemplo, o pastor Luiz Hermínio. Eu estava pessoalmente, estive com ele aqui em Vitória da Conquista, numa palavra só com pastores. Estive lá em Belo Horizonte na conferência, meu Deus, conferência profética do clamor. E eu vi ele testemunhando que seu pai já é um idoso, era caminhoneiro, e que ele nunca teve a oportunidade de ficar 15 dias com o pai. Mas que essa oportunidade estava nascendo agora, que ele ia ficar 15 dias viajando com o pai em um caminhão. Eu ouvi o pastor Marco Feliciano, tive a oportunidade de estar presente com ele também. E quando ele disse que o seu pai era um homem que conheceu a sua mãe numa relação extraconjugal e que ele teve vários conflitos com seu pai. Eu conheço um outro pastor, que eu não vou citar o nome porque ele não me permite, porque é um pastor mais próximo, quando ele falou que ele hoje enfrenta um problema emocional, é pastor, por causa de uma maldição lançada pelo seu pai. Deus está falando aí contigo. O que eu estou dizendo é que isso está até em nível de pastores. Há uma cultura no Brasil em que, infelizmente, uma maldição hereditária na paternidade chegou na vida de muitas pessoas. Eu garanto que muitos de vocês que estão me assistindo, eu não vou falar a maioria porque eu posso até errar, mas garanto que muitos de vocês que estão me assistindo tiveram algum problema na paternidade. Talvez um pai alcoólatra, um pai agressivo, um pai que, em vez de abraçar, lançava palavras de maldições e batia. Um pai que teve outras esposas, e é muito comum no Brasil alguém falar assim: eu sou irmão de fulano de tal por parte de pai. Um pai que no dia dos pais não ia à escola para ver você cantando aquela musiquinha que a professora preparou e você olhava no meio daquela paisagem dos outros pais para ver se seu pai estava ali, mas ele não estava presente. E quantos até hoje choram, porque não só sofreram agressões verbais, mas também agressões físicas e até sexuais dos próprios pais, ou do próprio pai que deveria amar. E a gente carrega isso conosco. E a gente vem para a igreja e a gente serve o Senhor, entregamos a vida a Cristo, mas talvez estamos carregando isso dentro da gente. E talvez a sua realidade de intimidade com Deus no lugar secreto talvez não tenha tido muito mais abertura, porque quando você ouve a palavra pai, isso mexe com você. Eu nunca tive um pai carinhoso, um pai que abraçava, um pai que beijava, um pai que me chamou de princesa, de minha filha linda, de meu garoto, do meu herói, meu filho lindo, meu príncipe. E a gente vem para o Senhor carregando essas coisas. Aí a gente olha para Deus e, como pai, não conseguimos ter relacionamento porque a gente reflete em Deus a paternidade que tivemos lá atrás, a biológica. E talvez muitos de vocês, estou falando por experiência, eu vou contar meu testemunho. Algumas áreas da sua vida você não conseguiu romper, desatar, crescer, se estender, porque aqui ficava uma palavra de um pai que dizia: você não vai chegar a lugar algum. Coitado de você. Fulano consegue, o filho da vizinha, o filho do doutor fulano, mas você não consegue. E você está carregando isso contigo. E aqui vai meu testemunho.
eu tive problemas também na paternidade. Irmãos, eu posso falar que a minha vida mudou de uns 10 anos para cá. Hoje eu tenho 37 anos de idade. Dia 12 de agosto eu faço 38 anos. 12 de agosto. E de 10 anos para cá é que Deus fez uma chave virada na minha vida. Uma chave virada na minha vida. E o pessoal está contando testemunho, fica à vontade, conte mesmo, irmã Marlúcia, irmã Patrícia, irmã Alessandra, Gleide, né, Sara, Diácono Isaíma, Isabela, Luciano, tanta gente que está sofrendo a paternidade. Alguns de vocês eu conheço. E eu sei que alguns de vocês estão sofrendo a paternidade. Mas eu aprendi, irmãos, que eu não podia ser ninguém na vida. Porque meu pai lançava essas palavras sobre minha vida. Então eu enfrentei muitas dificuldades, principalmente sou primogênito mais velho. Nós vivíamos de uma família muito pobre. E eu precisava acordar muito cedo, eu acordava 4 horas da manhã para pegar feira em vários lugares. Eu sou de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. E eu sofri muito durante muitas e tantas outras coisas que não cabe falar aqui. Mas talvez o momento mais difícil para mim foi que aos 12 anos de idade meu pai saiu de casa e nós não tínhamos recurso nenhum, não tínhamos base nenhuma, estrutura nenhuma. E eu enfrentei um dos momentos mais difíceis da minha vida. Hoje eu tenho um filho com 12 anos, o Samuel Vitor, tenho o Gesiel Arão de 6 anos, e fico imaginando o que eles não sofreriam se eu certamente desaparecer de uma hora para outra. E eu fui carregando isso na minha vida, Um dia, isso aconteceu, meu Deus, para não mentir, foi ano passado, Senhor. Estava na igreja, porque eu gosto muito de participar de conferências, de congressos, eu gosto de ser muito ministrado. A dica que eu te dou é: se permita ser ministrado. E aí eu estou lá sentado em uma das cadeiras, quando um pastor começa a ministrar. Ele está falando de um assunto totalmente diferente, quando ele abre um parêntese. E eu creio que aquele parêntese foi o Espírito Santo que direcionou. E ele abre um parêntese e ele cai em cima de paternidade. Mas ele falou rápido. Mas foi muito rápido, não era o assunto dele, foi rápido. Mas quando ele toca no assunto, eu estou aqui tranquilo, ouvindo, normal. Irmãos, explode dentro de mim um choro descontrolado. Não consigo explicar. Mas quando ele abre parênteses e fala sobre paternidade, aqui dentro explode um choro descontrolado e copioso. Eu estava com o pastor Carlos, que é um dos pastores da CEMAP, e eu comecei a chorar e tirava o óculos, mas chorava mesmo, desaguava. Eu disse: eu tenho que parar, Deus, porque senão eu vou começar a soluçar e vou começar a chorar alto. O ambiente estava tomado pela presença de Deus, irmãos. Era uma reunião de pastores de vários lugares do Brasil, principalmente da Bahia, um poder de Deus manifestado. E aí eu comecei a chorar, e vem aquela coisa ruim. Era uma ferida que Deus estava tratando. E aí o Espírito Santo vem e fala: você tem um problema com o seu pai. Mas eu confesso que eu não achava que eu tinha ofensa nenhuma no meu coração, mágoa, amargura. Pelos exames pessoais que eu havia feito, né, as autoanálises, parece que não tinha nada. Mas aquele dia eu descobri que havia uma ferida dentro de mim. Eu descobri que tinha uma ferida dentro de mim. E aí eu decidi naquele dia que procuraria meu pai. O pai é vivo, congrega conosco na nossa igreja. Hoje eu sou pastor do meu pai. E foi quando um dia eu estava na nossa casa e pedi, quando eu falei nossa casa, eu, minha esposa, meus filhos, e pedi para meu pai ir até lá. Tivemos uma conversa muito franca, abri meu coração para ele, expliquei tudo que eu tinha, as mágoas do meu coração. Ele falou: não sabia que você tinha todas essas mágoas. Eu falei: pois é, está tudo aqui dentro. E eu pedi perdão para ele, ele também pediu perdão para mim. E eu falei: quero que o Senhor ore por mim agora. Ele orou por mim, me abençoou, porque independentemente se seu pai é cristão ou não, há sobre ele o poder da bênção. E eu entendi que eu deveria fazer isso na igreja. E aqui em Conquista também, Vitória da Conquista, estava no altar, chamei meu pai diante de toda a igreja, contei um pouco da história e falei: decidi perdoar meu pai, e meu pai também decidiu me perdoar. E na frente da igreja eu ajoelhei
e pedi para que ele orasse por mim. Tem muitos irmãos aqui que estavam naquele culto, creio que foi ano passado. E aí foi quando o Espírito Santo me conduziu a perguntar: quem aqui na igreja agora, nesse exato momento, naquele exato culto, irmãos, vocês estão assistindo agora, tem um problema na paternidade, você está carregando esses traumas há tanto tempo, você quer resolver isso? Olha, foi assustador o tanto de gente que foi à frente do altar, pessoas chorando, pessoas se derramando, e outras que eu sei, como pastor, que eu sou muito próximo das minhas ovelhas, que não foram, mas que está lá dentro com problema, e alguns até hoje. Mivaldo estava lá, e daquele dia para cá, as coisas na minha vida mudaram. Depois que eu liberei aquele perdão, algumas coisas que estavam atadas na minha vida mudaram poderosamente. Foi um dos anos que a igreja mais cresceu. Entendo o que eu estou falando, irmãos, em nome de Jesus. Eu penso que eu estou falando com gente madura aqui agora. Foi um dos anos que a igreja mais cresceu. Foi a primeira vez que eu tive um carro zero, e na minha família inteira, a primeira vez que alguém tem um carro zero mesmo. Também foi um tempo em que o meu casamento estava uma bênção, né? E cresceu cada vez mais. Nós fechamos brechas no casamento, não coisas de adultério, nada disso, mas algumas particularidades que a gente precisa consertar como casais, como homem, como mulher. Os pequenos grupos também evoluíram. A igreja viveu um tempo de grande avivamento e despertamento. Nessa pandemia, para você ter ideia, teve casamento, apresentação de crianças, pessoas se convertendo nessa pandemia, passeatas, carreatas. Eu quero dizer que de lá para cá, a minha vida só tem melhorado, espiritualmente, sentimentalmente, melhor dizendo, conjugalmente, ministerialmente, não é? A igreja, tudo mais, os nossos filhos espirituais crescendo. Mas eu tive que resolver esse problema na paternidade. E quero dizer para você que está me assistindo agora, que se você tem algum problema na paternidade ou na maternidade, porque talvez você também teve uma mãe que espancava, que não cuidava, que não amava, e às vezes eu até penso que o amor de mãe, quando é ferido, dói um pouco mais. Eu fiz essa lá para te dizer que Deus está me usando para falar com você. É tempo de liberar o perdão. Talvez você já é um homem adulto, uma mulher adulta, e está carregando traumas dentro de você. Por incrível que pareça, tem muitos membros da CEMAP aqui. Foi o tempo que a igreja mais cresceu. Irmãos, coisas que estavam presas na minha vida foram liberadas, depois que eu comecei a liberar o perdão. Eu não sei se você precisa ter o seu pai. Meu pai não quer, pastor. Meu pai não quer. Ele não quer reconciliação. Faça a sua parte. José rasgou o coração, ele chorou. Imagine como estava o coração de José. Imagine os traumas de olhar para os camaradas que jogaram ele para morrer e só não mataram. Porque Rubem disse: não toque no menino, senão o pai vai cobrar de mim. É melhor vendê-lo. Agora, imagine como estava o coração, porque perdoar dói demais. Irmãos, eu chorei naquele culto, mas eu abri o coração e rasguei, chorava, e olhar para mim: eu sou pastor, sou escritor, pregador, nada a ver, irmão. Nós precisamos aprender a liberar o perdão. E quando você começar a entender isso da paternidade, sua vida será outra. Você pega todos esses traumas agora, resolve isso com Deus, entre no teu lugar secreto. Por que, pastor, você está falando de paternidade? Essa luz Deus me deu hoje. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 6, que é o nosso texto sobre paternidade, gente, até rasgou aí, é a parte que eu uso tanto que rasgou, não está aqui não. Mas Mateus capítulo 6, versículo 6, assim, fecha a porta do teu quarto e entra. Porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Perceba que não diz o teu Deus, diz o teu pai.
Não diz o teu Deus que te vê em secreto, diz o teu Pai que te vê em secreto. Porque quando você entra no lugar secreto, você não entra como servo, você entra como filho. E talvez a gente está querendo trabalhar para Deus, trabalhar para Deus, olhando Deus como só um Senhor, mas não como Pai. Eu olho para o filho pródigo em Lucas capítulo 15, eu até deixei aberto aqui, lá no versículo 19, diz assim, Lucas 15, 19, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como dos teus trabalhadores. Faze-me, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Não importa o que você fez, Deus, quando olha para ti, sempre vai te ver um filho. Tanto é que quando o filho volta, ele abraça, ele beija. E sabe, irmãos, a gente está querendo impressionar Deus. Ó Deus, eu quero te impressionar com o meu louvor, com minha oração, com minhas performances. Olha como eu estou pregando bem. Deus não quer isso. Deus não se impressiona com isso. Deus quer a tua intimidade. Deus quer estar com o teu secreto, numa vida de intimidade. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí a gente está querendo trabalhar para Deus, para mostrar para Deus que a gente o ama, mas o seu trabalho não mostra. Esse homem queria mostrar trabalho para o Pai. E a gente como crente, a gente está assim, eu vou trabalhar mais para Deus. Não é, Deus não quer isso. Deus não quer os seus trabalhos. Deus não quer ver os seus calos nas mãos. Deus não quer ver as suas músicas, as suas mensagens bem desenvolvidas. Não, Ele quer um abraço. Ele quer uma intimidade. Ele quer estar perto. Ele quer estar junto. Porque é uma frase que eu gosto muito. Você não ama porque você serve. Você serve porque você ama. Tem gente que diz, então, eu amo, por isso que eu estou servindo. Não, eu estou servindo porque eu amo. O amor é a causa e não a consequência. Só que a gente assim, só querendo servir. Só que as igrejas fecharam. E servir na igreja não dá mais. Aí o que Deus falou pra gente agora? Vai pro lugar secreto. Porque lugar secreto não tem holofotes. No lugar secreto não tem seguidores. No lugar secreto não tem aplausos. No lugar secreto não tem plataforma da fama. No lugar secreto não tem status. No lugar secreto só eu e você. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Por isso que eu não amo porque eu sirvo porque eu amo. Porque se eu deixar de trabalhar não tem problema, eu ainda tenho Ele. Se a igreja deixar de existir não tem problema, eu ainda tenho Ele. Não quer dizer que eu não vou trabalhar, mas o trabalho não é para mostrar para Deus que eu amo, mas dizer, Deus, só porque eu amo, eu vou servir o teu reino, eu vou servir o teu corpo, mas é por causa de ti, porque eu amo a ti. E nós precisamos entender isso, de entender essa paternidade biológica, maternidade biológica. Quem sabe foi o irmão que te fez o mal, alguém que te fez o mal. Você precisa liberar aquela pessoa que roubou teu marido, roubou tua mulher, a pessoa que lhe traiu, lhe passou a perna, o amigo que você confiava. Olha, libera esse camarada, libera esse homem, libera essa mulher da sua vida, porque você precisa andar em nome de Jesus, você precisa prosseguir a sua vida. E quando você trata principalmente na área da paternidade, do pai e da mãe, você vai entender o que é ter a intimidade com o Pai Celestial, com esse Deus extraordinário e esse Deus maravilhoso. Seja curado, se permita ser curado. Permita, pastor, eu não sei como é que eu vou fazer, olha, eu também não sei. Mas eu sei que um dia eu estava sentado lá numa cadeira, o Espírito Santo explodiu dentro de mim e colocou a palavra no meu coração e eu tive que tomar uma decisão. A decisão era naquele tempo, a decisão era aquele dia. E hoje eu olho para o meu pai, mesmo sabendo que ele continua com alguns dos defeitos, algumas dificuldades pessoais, mesmo sabendo que um dia eu passei dificuldades com ele, mas eu não me cobro mais. A culpa não está mais aqui, o Espírito Santo me tratou e eu vou te falar, eu quero e eu preciso e quero estar mais no lugar secreto, eu preciso e quero estar mais em um tempo de oração. Você viu falando isso com o apóstolo Edilson, vocês que assistiram viram falando isso com o pastor Júlio. Eu tenho uma necessidade de estar mais tempo ali, preciso, irmãos, é uma necessidade. Eu não vou dizer que eu sou aquele pastor de oração, mega oração, não, eu preciso mais, eu reconheço isso, por isso que eu estou buscando dia após dia, procurando fechar arestas, brechas, legalidades, palavras, e falar assim, Deus, eu estou me preparando cada vez mais para mergulhar em tua presença e para ter uma vida em tua presença. Se você deseja cura,
se você deseja força no espírito, se você deseja que essa força ou até mesmo essa atitude de liberar perdão aconteça, então só tem um caminho: é pedir o Espírito Santo que lhe conduza, que lhe instrua, que lhe capacite. Até as palavras vão ficar pesadas na boca, mas libera todas elas. Abre o teu coração, vomite esses traumas, vomite essas mágoas e seja transformado. E viva a coisa em Deus. Olha, eu penso comigo, eu creio que foi assim. Vocês estão vendo aí o gesso aqui, né? Aqui na casa. Essa laje. Eu penso que as bênçãos de Deus estavam aqui na laje, pertinha para cair em cima da minha cabeça. Era só eu levantar a mão que eu pegaria. Mas eu estava com um problema na paternidade. Havia um trauma dentro de mim. Vou falar uma coisa aqui. Deus não levanta líderes, homens e mulheres do seu reino, para governar e para coisas maiores no reino, se não aprenderem a perdoar. Deus só levantou José porque o coração dele estava sarado. Líderes que não são sarados, servos de Deus, filhos e filhas que não são sarados, Deus não promove no reino. Deus só vai promover pessoas que estão saradas, porque Deus não vai ser irresponsável nem incoerente de levantar pessoas que vão acabar matando outras com as suas ofensas. Porque para toda pessoa ofendida aparece um outro ofendido. Eu vou falar uma coisa que veio aqui agora no meu coração. Talvez você está ofendido com um pastor, com seu antigo pastor, sua antiga pastora, com algum irmão que você saiu da igreja. Resolva isso. Porque enquanto você não resolver isso, você será como Caim, errante de um lugar para outro. Eu sei que eu estou falando muito do Espírito Santo aqui para você agora. Eu estou lhe confrontando, eu estou lhe exortando. E vou te falar, você nunca vai ficar uma igreja, porque sempre você vai ver o reflexo do antigo pastor, da antiga pastora, do antigo irmão, da antiga irmã em alguém. Mas quando você olhar para você mesmo e você ver, eu tenho que resolver aqui dentro, você não vai ver mais erro de ninguém. Você vai resolver essa situação dentro do seu coração. Então procure esse pastor, essa pastora, esse irmão, essa irmã, e resolva isso de uma vez por todas. Em nome de Jesus, seja livre, seja curado, seja sarado, viva a coisa em Deus, que já as bênçãos estão aqui em cima, ó, já está aqui em cima para cair na sua cabeça. Mas libere isso no seu coração. Pastor, onde eu vou conseguir isso? Vá lá no lugar secreto, passe um tempo com o Senhor, passe um tempo na presença de Deus, diga: Senhor, trate aqui dentro, me ajude, coloque para a minha boca, prepare um ambiente, a pessoa, Deus me ajude, Senhor. Eu sei que existem casos e casos, talvez existem casos extremos aqui, que até para você procurar a pessoa vai ser difícil, eu sei disso. Talvez para procurar a pessoa vai ser difícil. Eu estava uma vez pregando em Barreiras, e uma mulher procurou copiosamente chorando. Eu tinha falado sobre paternidade. Ela falou: pastor, chorando. Uma mulher deve ter uns 50 anos de idade. E ela falou assim: o meu pai já morreu. Mas ele morreu, eu com raiva do meu pai, sem poder liberar perdão para ele, tanto maltrato que ele fez comigo. Mas depois dessa palavra de hoje, o Espírito Santo está limpando meu coração. O que eu faço agora, pastor? Olha que responsabilidade. O pai já havia morrido. A pessoa que ela tinha uma mágoa, um rancor, passou meio século carregando uma mágoa, um rancor. Imagine quantas bênçãos aquela mulher perdeu. Imagine quanto aquela mulher sofreu, quantas tristezas, depressões, fracassos na vida, por causa que deixou a mágoa no coração, uma ofensa. Eu disse: minha irmã, você não tem como mais falar com seu pai. Ele já está morto. O tempo já se foi, se perdeu. O que você pode fazer agora é falar com o pai, é pedir perdão ao Pai Celestial. E eu tenho certeza que Ele vai te ouvir, porque Ele é misericordioso. Seja livre, seja curado, se permita ser tratado por Deus. Você tem 11 dias aí, melhor dizendo, não, tem 11 ainda. Ainda vai chegar a meia-noite de hoje, para que você
Aleluia. Esteja pronto para liberar o perdão para o seu pai, para sua mãe. Não tem coragem? Deixa eu te dar uma dica. Se você não tem coragem, não está conseguindo falar, tem vergonha, não sabe nem o que vai falar, pegue o celular aí agora. Procure o nome do pai, da mãe, da pessoa que você tem uma ofensa. Talvez daquele pastor, da pastora, do irmão, da irmã. E fale, olha, eu não sei se você vai entender, mas eu tinha uma mágoa contigo, eu estou dizendo que o Espírito Santo ministrou para mim hoje à noite, ou de manhã ou à tarde, e eu quero liberar perdão agora sobre sua vida. Eu quero pedir o seu perdão. Eu quero ser livre, curado e curada, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus está falando contigo, tenho certeza. E eu espero que você encontre logo, não deixe para amanhã, faça logo hoje. Assim termina essa live, crie uma coragem do Espírito Santo e libere isso. Deixe essa palavra que o pastor Jorge está liberando ecoar no seu ouvido, no seu espírito. Seja curado, seja tratado. E quando José liberou o perdão, meu Deus do céu, quando ele liberou o perdão, ele traz a família toda. Porque homens de governo são homens que aprendem a perdoar. E se o José não estivesse lá, como é que ele ia preparar um ambiente para dar a base para a construção da nação de Israel? Imagina uma coisa como essa. Você não sabe, mas através de você um governo de Deus será levantado. E a sua casa será abençoada por causa da sua vida. A sua igreja será abençoada por causa do seu ministério, dos dons que Deus te deu. Meu Deus, não é fácil. Mas foi isso que aconteceu comigo. E eu tive que aprender a liberar perdão. Eu lembro das coisas, lógico que eu lembro. Eu lembro das coisas, lembro do que eu ouvi, do que eu passei, das dificuldades que eu enfrentei, de olhar para mim e achar que eu era um coitadinho, que eu não ia conseguir nada na vida, que ia viver uma vida de miséria. E tem coisas que eu não vou falar aqui porque tem irmãos da igreja, eu não quero que tenha uma má impressão do meu pai. Mas eu sei o que eu passei. Depois que eu liberei o perdão, é que eu vivi um novo tempo em Deus. E eu creio que daqui para frente, cada vez mais eu vou ver vitórias em Deus. Ó, só de estar falando com vocês aqui já é uma vitória. Eu não falava nem em público. Para vocês terem ideia, eu andava debaixo de tantas maldições, de baixa autoestima, de humilhações. Que eu lembro que quando eu entreguei a vida a Jesus, eu conto isso no meu livro, Esboço de Mensagem, selecionado do pastor Jorge Costa, que eu, quando eu falava assim, vamos dar oportunidade, irmãos, eu desamarrava o cadastro do tênis e amarrava de novo para abaixar-me, a fim de que ninguém me visse para me dar oportunidade. Hoje eu prego em congressos, em conferências, em ginásios, para centenas e até milhares de pessoas. Mas eu tinha vergonha de pregar numa igreja de 20 pessoas por causa de uma palavra ou palavras que eu carregava. Talvez você está assim. Você diz, eu não vou fazer uma faculdade, eu não vou ter um bom casamento, eu não vou ser feliz, não vou ser bonito, eu não vou ser bonito por causa de palavras que recebeu. Talvez, oh meu Deus, eu estou falando que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Talvez você está caminhando para o caminho do homossexualismo, do lesbianismo, por causa da figura paterna que não foi presente. Mas não é isso que Deus quer para você. Há um Pai que te ama. Há um Deus que te ama. E eu quero que você olhe para mim agora, está me assistindo, olhando para mim como um homem, como um pai. E eu digo para você, olhe para mim como fosse seu pai te dizendo, você é uma princesa. Você é minha filha linda. Você é príncipe. É meu filho lindo. Você é o meu herói. A minha heroína. Pega essa palavra e coloca e substitua essas palavras de bênção, de prosperidade. Eu profetizo que você vai ser um filho abençoado. A sua posteridade será abençoada e você vai chegar em lugares que muitos da sua casa não chegou. Deus vai te honrar. Você vai ser pioneiro de Deus na sua casa e haverão compensações de Deus sobre sua vida. Em nome de Jesus, pega essa palavra e substitua sobre todas as palavras de maldições que você carregou. Pegue tudo isso e jogue na lata de lixo, jogue no vaso sanitário, dê descarga, porque você vai ver uma nova vida em Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Essa é a palavra de hoje. Eu não sei quanto tempo, eu estou sem relógio aqui, gente, meu Deus do céu.
Tô sem relógio. Me fala isso, eu não sei, não estou vendo tempo aqui. Deus está fluindo aqui tão poderosamente. Deus está fazendo curas agora. O Senhor está trazendo curas, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por pessoas agora, traumatizadas, magoadas, amarguradas. Talvez pessoas estão chorando agora dentro da sua casa, no seu quarto. Talvez chorando assistindo a televisão, com o notebook em cima das suas pernas agora, olhando para o seu passado, fazendo retrospectiva, olhando para o seu pai, para sua mãe, um irmão, alguém que traiu, alguém que destratou, alguém que agrediu verbalmente, fisicamente, sexualmente, um tio, um avô, alguém abusado sexualmente, talvez que aparece diante das pessoas tão bem, mas que carregam traumas dentro do coração. Ó Deus, de um pastor, de uma pastora, de um irmão, de uma irmã, meu Deus, o teu povo precisa ser curado. O lugar secreto é o lugar de cura. O lugar secreto é onde o Pai aparece. O lugar secreto recebe bálsamos, rios de águas vivas que vão trazendo um sará, um refrigério, meu Deus, um refrigério sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã. Ou quem sabe alguém está assistindo que não está passando por isso, mas tem um irmão que está passando por isso, alguém que passa por isso, está intercedendo por pessoas agora. Ó Pai, intercedendo por pessoas. Ó Pai, estou falando com filhos, eu não estou falando com bastardos aqui, eu não estou orando, meu Deus, por bastardos, eu estou falando com filhos de adoção. Nós éramos órfãos, mas agora nós temos um Pai. Oh Deus, eu oro, Espírito Santo, Espírito de Deus, para que o Senhor encontre repouso em corações de pessoas agora, talvez com corações endurecidos, talvez querendo até liberar um sim de perdão, mas existe um não de mágoa tão forte. Essa pessoa foi tão traída, tão ferida, tão machucada, Senhor, que o terreno e o solo ficou tão duro, Pai. Traga a água do Espírito. Ou molhe, Deus, esse terreno que é fértil, esse solo que está estéril, mas vai frutificar e vai gerar vida. Eu abençoo vidas, assim como o Senhor tratou em mim como pastor, Senhor. Eu precisei de cura. Talvez pessoas precisam de cura, talvez pessoas precisam ver que há uma ferida, uma mágoa, uma ofensa nos seus corações e precisam de um tratamento. Espírito Santo, que isso se resolva. Espírito Santo, que essa pessoa entenda que ela está atando, colocando barreiras para bênçãos que o Senhor tem para a vida dela e para a vida dele. Eu libero a palavra de vida sobre os teus filhos e as tuas filhas, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. Aleluia. Eu te abençoo. Que você seja sarado em Deus, cuidado em Deus e abençoado nele. Eu termino a live de hoje, deixando você aí com o Senhor agora. Você que não orou ainda vai orar, não é? Eu também vou orar também. Você que não leu o livro, termina de ler. Não fique protelando, não. Se não leu ontem, pega ler o de ontem e o de hoje. Você precisa ser ativado no lugar secreto. O diabo não quer te ver orando, mas Deus te ama em ver você abraçado com Ele no lugar da oração. Que Deus te abençoe, viu? Eu profetizo que você é filho da honra e você é filha da honra. E não importa o que seu pai fez, Deus tem um futuro para ti. Deus tem um propósito a ser realizado na sua vida. E quem sabe através de você, não é? Outros filhos serão curados. Em nome de Jesus. Peço duas coisas. Que você entre lá no canal no YouTube, todas as lives estão lá, todas, irmãos, desde o primeiro dia, desde a pré-live, né? Desde a pré-campanha com o apóstolo Edilson, está tudo lá. YouTube, canal no YouTube, Sem Map Oficial, tudo com letra maiúscula, entra lá, tem, olha, pregações, entrevistas, vídeos, passeatas, carreatas, tem muita coisa lá para a sua família, programa para criança, programa para mulheres, programa para músicos, programa para jovens, está vendo agora um programa para homens também. Entra lá, se inscreva, nos ajude, ative o sininho também, e entre também no Instagram Sem Map Oficial, a igreja que eu sou pastor, e também o meu Instagram, pastor_Jorge Costa, esse Instagram que eu estou falando contigo aqui agora, tá bom? Amanhã eu retorno
às 22 horas. Amanhã nós temos 4 cultos, de 8h30 às 9h30, das 10 às 11, são os 2 pela manhã. Nós temos das 5 às 6 da tarde, o terceiro culto, e de 6h30 às 7h45 é o culto que eu ministro. Então, se você de repente quer aí participar de Conquista, quer participar de um dos 4 cultos da CEMAP, é só entrar em contato comigo que eu te direciono para os responsáveis. Tem que reservar lugar. Nós estamos usando o termômetro digital, dispensa de álcool, dispensa móvel, pessoal com máscara, cadeiras afastadas, tapetes sanitizantes. Olha, tudo com muito cuidado. Antes e depois das reuniões, os diáconos estão higienizando e sanitizando todas as cadeiras com álcool gel 70. Com muito cuidado. Graças a Deus tem sido uma bênção, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos vocês. Estou vendo aqui Lozinha, Tayane, Eugênia, Teca, Patrícia Machado. Havia aí a irmã Isabela, a irmã Shirley, a irmã Marluce, Tayane, muita gente, muito comentário, a irmã Yara, Jamile, meu Deus, Juca, né? Maria Célia, muita gente, eu não vou falando todo mundo, mas até amanhã, que Deus te abençoe, estaremos de volta, tchau, tchau para vocês, até mais, em nome de Jesus.